CIESP, há 93 anos, atua na defesa, representação e fortalecimento das escolas particulares do Estado de São Paulo. Nosso compromisso é estar ao lado das instituições de ensino, oferecendo suporte, orientação e serviços que contribuem para uma gestão mais segura, eficiente e preparada para os desafios do nosso setor educacional. No CIESP, as escolas associadas contam com assessoria jurídica, pedagógica especializada, orientação trabalhista e sindical, apoio nas negociações coletivas, além de informações atualizadas sobre legislação educacional e temas que impactam diretamente a rotina das instituições. Também promovemos cursos, palestras, encontros e eventos voltados à capacitação de gestores e equipes escolares, incentivando a troca de experiência e o desenvolvimento contínuo da educação privada. Outro grande diferencial é a nossa atuação institucional, representando os interesses das escolas junto aos órgãos públicos, entidades educacionais e à sociedade, sempre em defesa da valorização do ensino privado e da liberdade de educar. Mais do que um sindicato, o CIESP é um parceiro estratégico das escolas, trabalhando diariamente para oferecer informação, apoio e representatividade. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso trabalho, a fazer parte dessa rede que fortalece a educação privada em nosso estado de São Paulo. Conte conosco, o CIESP está ao lado da sua escola. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um dia aqui com vocês e é sempre muito bom tê-los aqui conosco, né? Hoje nós colocamos uma live e estamos esperando um especialista maravilhoso que está conosco já há 22 anos no CIESP como consultor, né? E estamos trazendo esse tema agora, leia o que sua escola precisa fazer para cumprir, né? Porque a gente sente que tem muitas dúvidas, a gente recebe muitas ligações aqui, principalmente no jurídico, para falar sobre, né, a NR1. E a gente tem trazido, assim, especialistas nessa área, né, para vocês. Nós temos várias pessoas falando sobre esse assunto já há um bom tempo, né? Então, eu gostaria de convidar o nosso querido Luiz Henrique Casaretti. Bom dia, Casaretti, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como eu disse, né, Casaretti, você já é nosso parceiro aqui há muitos anos, né? Já há 22 anos conosco aqui. Exatamente. Né? Então, está passando, nós temos aí um brevezinho currículo seu, mas você gostaria de falar mais alguma coisa sobre você, Casaretti? Olha, o que eu posso dizer assim, a minha formação inicial era administração de empresas. Então, a gente aprende, na época, né, que eu me formei, a gente aprendia a fazer. E depois, ao longo dos anos, eu fui descobrindo que só saber fazer não basta. Tem que aprender a fazer com outras pessoas. Tem que aprender a entrar no projeto das outras pessoas e trazer as outras pessoas para o seu projeto. E assim a gente começa a trabalhar em equipe. E quando a gente trabalha em equipe, trabalha em conjunto, os resultados ficam muito mais fáceis. E é desde então que eu venho cada vez me especializando mais no comportamento humano, no alcance dos objetivos através dos processos e das pessoas. Mas é isso. Todo dia aprendendo. É isso que eu acredito. E eu tenho certeza, e eu me lembro muito bem que há uns anos atrás nós fizemos aqui uma formação de 6 meses e você foi nosso aluno. Né? Exatamente. Nosso aluno, porque você vive estudando e eu sei disso, né? E é o que a gente, na vida a gente só cresce assim, né? Casaretti, então vamos lá. Agora é lei e o que a escola precisa fazer para cumprir, né? Para cumpri-la. Afinal, o que mudou na NR1, Casaretti? Olha, o forte, o principal da NR1 é a inclusão da questão psicossocial. Ou seja, vamos agora nos preocupar com as questões socioemocionais do ser humano.
Uma coisa que eu sempre pensei assim, não precisaríamos ou não deveríamos precisar de leis desse tipo. Como não deveríamos precisar de lei, por exemplo, que proíbe um adulto bater numa criança. Por que que Tá. existe? Por que que precisa? Porque tem adulto que não tem muita noção. Por que que existe? Por que que precisa? Porque tem empresário, tem pessoas que não têm respeito pelas próprias próximas pessoas. Seja que não tem respeito porque não tem uma boa índole, seja que não tem respeito porque não tem essa cultura. Na sua forma de enxergar, não tem maldade no que faz ou no que deveria fazer. Então, tem que existir, quando a gente vive em sociedade, acaba tendo que existir algum tipo de regulamentação, né, de regra, para poder ter uma convivência social bacana. E a NR1 traz essencialmente isso, um olhar, uma atenção voltada especificamente para o ser humano, para a satisfação, para a alegria do ser humano. E um ser humano alegre, um ser humano feliz, pode ter certeza que ele produz e devolve muito mais. Tá. Eu não vejo muito isso em relação às escolas, porque como a gente trabalha na área da educação, né, Casarete, e é uma preocupação, né, dentro da Com certeza. instituição, então eu acho não se aplica tanto às escolas, isso na minha opinião, tá? O que são esses riscos psicossociais nas escolas, Casarete? Pois eu vou te falar, Rê, que nas escolas tem uma agravante em relação a outros tipos de empresas. Você pega, por exemplo, uma indústria, óbvio, tem a relação psicossocial com os funcionários e tem os riscos operacionais dentro da própria indústria, riscos físicos, químicos, etc. Tá, Você pega um escritório comum, agora você pega a escola, o universo de relacionamento da escola é muito maior, porque ele tem os professores, né, na qualidade de professor, educador. Então, qualquer efeito negativo psicossocial no professor vai impactar diretamente num grande número de crianças, de adolescentes. E se a gente não percebe isso, eu diria assim, o ideal é que se a gente não perceber que isso está começando a acontecer, porque quando a gente percebe que já está acontecendo, já é fato. A ideia do psicossocial não é administrar o resultado ou administrar a consequência. A ideia do psicossocial da NR1 é prevenir para que não aconteça. E eu tá. faço uma analogia bem interessante, pelo menos na minha forma de pensar. A gente tem, né, o corpo de bombeiros que, historicamente, o que eles faziam? Ficavam no quartel esperando uma emergência. Está pegando fogo? Vai lá para apagar o fogo. Mas qual é a essência do corpo militar dos bombeiros? A essência hoje não é apagar incêndio, é evitar o incêndio, é evitar a catástrofe. Então, eles vão para tomar todas as providências possíveis, previsíveis, para minimizar o risco. E, se acontecer, também mitigar a consequência. E a ideia é exatamente essa. Na escola, nós temos todos os riscos psicossociais, né? Não no mesmo nível e intensidade que tem numa indústria, mas a escola ela tem, por exemplo, a área da manutenção. A área de manutenção pode trazer riscos, porque tem equipamento, tem ferramenta, tem altura, enfim. Se a escola tiver, por exemplo, um departamento de uma cozinha, já tem riscos dentro da cozinha. Tem limpeza, dependendo do tipo de produto químico que ela usa na limpeza, já pode caracterizar um risco social. Então, assim, isso fora o relacionamento humano, né? Que é a questão dos assédios, a questão do excesso de trabalho, da pressão, da cobrança, da vigilância excessiva, da exigência de modelos a serem cumpridos, a falta de autonomia do profissional. Então, são muitas as possibilidades que existem. E a única e melhor maneira de cuidar disso é prevenir. Como toda situação. Uma vez instalada, você tem dois trabalhos. Corrigir, né? Eliminar a causa e trabalhar para corrigir. Se você percebe antes, você não tem causa, você não tem consequência, você não tem prejuízo. E quando eu digo prejuízo, não é só prejuízo emocional, não é só prejuízo de relacionamento interno, mas é prejuízo financeiro. E é um dos temas que a gente vai falar nas rematrículas, tá? Com certeza. Tá. Então, assim, as pessoas precisam entender
que elas têm que ter um comportamento bacana, legal, centrado, equilibrado, harmonioso, enfim, tem que ser um paraíso. A Alice no mundo maravilhoso dela. Aí tá tudo. Meu Deus, coitado desse mantenedor. Você sabe que é assim, Ah, claro, né? É uma exigência, é mais preocupação, é mais obrigação, tem esse lado sim, é penoso. sim. Mas uma vez bem administrado, uma vez bem implantado, traz benefício direto para o mantenedor. E eu Claro, poderia falar vários, mas o principal deles é que aumenta a rentabilidade dele. Ele passa até um pouquinho mais no final do mês. isso é bom. Uma boa saúde mental, né? Com certeza, com certeza. Puxa, interessante isso que você acabou de falar. Agora, o que são esses riscos psicossociais, assim, para eu entender um pouquinho melhor, sei lá, o que são? Então, veja, agora é meio maluco o que eu vou falar. São duas situações. Uma é o que de fato acontece e outra é como eu percebo que acontece. Ontem nós tivemos aqui um curso que falou muito sobre isso, tá? Como eu falo e como você entende. É a comunicação Exatamente. assertiva aí, né? Isso, isso. Então, a comunicação assertiva é isso, né? Não é o que eu falo, mas é o que você entende. Ok. Isso é importante. Então, a minha atenção, o meu cuidado, a minha responsabilidade não é sobre o que eu vou falar, mas é sobre como você vai receber o que eu vou falar. Agora, quando a gente está falando de NR1, psicossocial, por que eu trouxe essa questão? Porque eu posso fazer alguma coisa entendendo que estou fazendo da maneira correta. Tá. Agora, quem está recebendo está conseguindo perceber da mesma maneira? Se não, eu estou errado. É a Ok. percepção do funcionário, é o sentimento do funcionário que vale. Se ele disser que ele está sofrendo algum tipo de assédio, se ele disser que ele está sofrendo algum tipo de pressão, se ele disser que por conta do trabalho que ele exerce, ele está começando a ter princípios de burnout, então é isso que vale, é o que ele sente. E não adianta eu dizer, não, mas eu não fiz, mas eu faço. Não importa, é o que ele está sentindo. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje, de tomar cuidado. Mas quando eu falo assim, nossa, é uma coisa maluca. Não, não é. Não é difícil de fazer acontecer, é difícil de explicar, mas é difícil de botar em prática. Porque quando as pessoas começam a entender, aí é que eu entro com a questão, quando as pessoas começam a entender o trabalho em equipe, começam a entender que o esforço de um complementa com o esforço do outro e que o resultado é satisfatório para todos, inclusive para os próprios funcionários da escola, porque é um outro paradigma, né? O dono, o mantenedor, o chefe e eu. Não, somos todos juntos, uma equipe só. Vai bem Perfeito. todo mundo. Então, Aham. quando a gente começa a trabalhar essa cultura, porque NR1 é cultura, é organização. É uma norma, é uma regra que estabelece que você tem que criar um ambiente favorável. Ponto. Só isso. Agora, o só isso tem a parte das obrigações legais que têm que ser cumpridas. Até para Isso comprovar que você está fazendo isso, né, Rê? esse é um trabalho que eu vejo que já há muitos anos até você fala sobre isso e se preocupa muito, né? É o que eu vejo também. Se você tem um bom gestor, né? Na minha opinião, eu sinto isso. Então, Uhum. depende muito se a sua gestão, se a sua diretoria, né? Ela vem de acordo com o seu funcionário, né? Não ter aquela pressão com o funcionário todo dia, Uhum. né? Você vê que o funcionário, ele vende, né, a sua empresa, ele está feliz, então, ele é o primeiro a pular na frente e defender a sua empresa, não é? Agora, quando você tem aquela coisa de cobrança, 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 eu sinto que as pessoas, os funcionários, eles, né? Eles ficam ali só na defesa. E aí existe um problema aí nos psicossociais, na saúde mental, quer dizer, isso é normal, né? A gente sente isso. É,
Qual é o principal responsável, então, da NR1? É o psicossocial? Legalmente, o principal responsável é o mantenedor. É a patente mais alta na escola. É ele que vai Tá. ser punido, ele que vai responder pela punição do CNPJ. Agora, quem é responsável por fazer cumprir são todos. Todos. A equipe, aí que é o tal da formação de equipe que você comenta tanto. Isso. Ok. Então, é a conscientização da equipe, todos são responsáveis e todos são beneficiados pelo resultado. Veja, a força motriz, a engrenagem, ela vai funcionar muito na mão da gestão. Se o gestor, além de ter a responsabilidade hierárquica da função, mas se ele tiver o perfil da liderança, então as coisas vão fluir de maneira muito natural, muito tranquila, que é o que você acabou de falar agora. É uma integração. É o gestor olhando para o ser humano subordinado integrado, né? Identificado, e a equipe funcionando. Bacana. Então, quem é que vai aplicar literalmente é o líder, é o gestor. É aquele que está de intermediário, que entende as diretrizes e operacionaliza na base. Agora, a equipe toda tem que estar consciente, porque, veja, eu brinco assim, são benefícios que trazem de P a P, de portaria à presidência. Qualquer pessoa dentro da escola que tem uma NR1 ou uma cultura de NR1 bem aplicada, qualquer pessoa dentro da escola vai ser muito feliz de trabalhar lá. E aí vai acontecer aquela coisa assim, Rê, você acorda de manhã, tá com frio, tá com sono, tá com preguiça, dormiu mal, puxa vida, tá. Mas depois que você acordou, tomou aquele banho, você tá a caminho, você vai indo feliz. Porque você vai com um ambiente agradável, com pessoas bacanas, vai fazer o que você gosta de fazer. Então você vai se dedicar, vai ser um dia produtivo, você vai disseminar um ambiente alegre. Veja o inverso. Eu acordo de manhã, ir num lugar que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto, fazer o que eu não gosto, ter pressão de um chefe, que, na minha ótica, é injusto, não é legal, não entende, blá, 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 blá. Como é que eu chego na empresa de manhã? Bom dia. Como é que eu vou me dedicar? O mínimo necessário para não perder meu emprego. Isso começa a contagiar com aquele vírus do mau humor. Aí fica aquele clima ruim, aquela coisa, sabe, que não deslancha, que não vai, que não acontece. Se eu sei. E aí eu vou dar um passinho a mais. Você tem um ambiente desse, aí você quer rematrícula? Esquece. Pode pôr funil, pode pôr software, pode pôr equipe, pode fazer o que você quiser. Você está construindo um ambiente que não é favorável. Está no ar. Se você perguntar por quê, não sei. Mas você entra num outro lugar que o astral é alto, que a coisa funciona, que a coisa é legal. Então é isso que a gente precisa construir. E a NR1 bem trabalhada, né, são duas coisas. Pronto, eu vou ter que cumprir, acabou. Uma regra, não tem como escapar. Então, já que eu vou ter que cumprir, eu vou fazer da melhor maneira possível para trazer o melhor benefício possível. Funcionário feliz, resultado positivo financeiramente para a empresa. Ponto, acabou. E é o que você defende há muitos anos, né? Sempre. Então, sempre. Não é um vilão, gente. A gente precisa prestar atenção que não é um vilão. Isso vai ser até um benefício para o próprio gestor sobre isso, né? É que tem que saber fazer. Você já tem aplicado, que eu sei, né? Várias escolas e até empresas, né? Que eu sei disso, né? E também conversando com algumas pessoas que eu conheço, donos de escolas, né? Já estou aqui tantos anos, que você aplicou, eu vejo que o retorno está sendo muito bom, né? Então a gente não pode tratar isso como um vilão, a gente tem que tratar, né, como uma coisa boa para as escolas, né? Agora, Casarete, o que é GRO? Gestão de riscos operacionais. Ok. Então, cada situação é uma, cada escola... mas é tudo escola. Não, não é tudo escola. Cada escola tem as suas características. Então, deve ser avaliado dentro... Veja, eu até vou mais longe. Uma mesma rede escolar que tem 2 unidades na mesma rua. Para ser bem... né?
Na mesma rua, são duas unidades específicas que cada qual deve ser avaliada quais são os seus riscos, por características físicas, operacionais. Então, tem que ser feita uma análise, uma gestão de quais os riscos operacionais que essa unidade apresenta. Fazer uma análise. Que tipo de risco ela oferece? E aí fazer um plano, um programa de gestão de riscos. Como que eu vou trabalhar isso? Então, foi apontado esse risco, foi identificado como a gente vai tratar e qual é o prazo para tratar. E como que a gente vai manter para que isso ou não aconteça, ou eu tenho um produto químico que eu uso na limpeza, não tem jeito. Então, como é que eu vou guardar esse produto químico? Como é que eu vou garantir que a pessoa que usa esse produto químico vai usar com o EPI, o equipamento de proteção ideal? Em que momento que ele vai poder usar? Em momento que tem criança dentro de sala de aula? Em criança que tem andando pelo corredor? Enfim, são uma série de situações que devem ser avaliadas criteriosamente, mas é simples. A gente fala assim, mas é um processo simples, é meio que intuitivo. Um pouquinho de experiência e um olhar minimamente treinado, você identifica essas situações, faz o seu programa de gestão do risco, pronto, você está cumprindo a NR1. Agora, a fiscalização, quando vem, nesse caso, ela está diferenciada. Ela não está vindo para ver se você tem o documento. Ela está vendo para ver se o documento que você tem está sendo aplicado. Então, eles estão um passo à frente, o que sempre foi. Fiscalização chega e vê se está documentado, está tudo certo. Só que eles querem ver o resultado. Você precisa ter o documento para que ele diga o documento atende ou não e se atende, se está sendo aplicado ou não. Então, as pessoas, os mantenedores, eles têm que entender assim, o nosso objetivo não é cumprir um dever legal, não é fazer um documento. É fazer esse documento e implantar. Quando eu faço o documento, parcialmente eu atendo a lei. Quando eu implanto, eu atendo integralmente a lei e ainda estou investindo no meu retorno. Quando eu falo de retorno para o mantenedor, é retorno financeiro. Quando eu falo de retorno para a unidade, eu estou falando de satisfação, de alegria, de harmonia, de produtividade, de rentabilidade. Só ganho, Rê. Só ganho. Nossa, que interessante isso. O GRO e o PGR? Programa de Gestão de Riscos. Então, eu tenho os relatórios, as análises de gestão de risco, e depois eu tenho que colocar tudo isso dentro de um programa. É um documento grande que abrange tudo e diz, olha, este é o nosso programa de gestão dos riscos dentro da nossa unidade. Então, os riscos psicossociais são esses, como nós estamos tratando e como nós vamos tratar, os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos operacionais. Então, tem uma escola. Existe a possibilidade de, durante uma manutenção, trabalhar em altura. Esse é um risco eminente. Quais são as garantias que a gente vai adotar? Ah, não, mas eu contrato serviço de terceiro para esse tipo de trabalho. Ok, mas quais são os cuidados que você tem ao contratar? Você contrata o seu José, que traz a escada dele no carro dele e põe lá, e se o seu José cair dentro da tua escola? Então, eu posso contratar o seu José, desde que o seu José venha com o cumprimento de uma norma atendida de segurança na altura, enfim. Percebe? Sim. Está olhando para o ser humano. Agora, eu vou fazer uma provocação, pode? Claro. Quem é que sustenta o meu negócio funcionando? Não é o ser humano? Claro. Então, é o meu maior patrimônio. Quanto mais melhor e com mais carinho eu cuidar dele, mais melhor eu vou ter retorno dele. Certo. É o tal do cliente sempre tem razão? Você sabe que em sala de aula, aí no CIESP eu já arrumei muita briga com isso, né? Porque eu provoco. O cliente sempre tem razão? Eu sei disso. Só para não deixar as pessoas aqui que estão assistindo sem resposta. Gente, o cliente sempre tem razão? Aí eu provoco, eu brinco. As pessoas, sim, não, tá. Aí eu digo assim, o cliente sempre tem razão. Sempre. Mas como assim? Sempre ele tem razão. Enquanto ele não entender que não tem, ele tem a razão. E se ele não entender que ele não tem a razão, ele pega o dinheirinho dele e vai embora. Você perde o cliente.
Então, a tua habilidade está em fazê-lo entender que ele não tem razão. Se você não tiver essa competência, amigo, ele vai achar que ele está certo e vai embora. Você perde o cliente. Sim. Apareceu uma pergunta na tela. Isa, você pode voltar a fazer um favor? Olha lá. Já temos um modelo de PGR para adaptarmos nas nossas escolas? Sim, tem modelos referenciais padrão, tem inclusive no gov.br, mas só lembrando, né? Uma coisa é o modelo padrão obrigatório de receita médica que os médicos têm que cumprir hoje. Existe uma regulamentação. Você vai, ele tem que entregar a receita por escrito, tá? É um padrão. Agora, o que vai dentro dessa receita cabe a cada médico e cabe a cada paciente. Então, o modelo de PGR existe. Agora, o que eu vou colocar lá dentro? Eu já vi muita gente pegando o modelo de internet. Pega esse aqui, aí ele parece com a gente. Tá bom. Você troca uma vírgula aqui, outra ali. Atende? Não necessariamente. Então, esse é o cuidado. E assim, vamos até imaginar que você consiga adequar o documento à tua necessidade. Chega a fiscalização, o documento não está colado com o teu dia a dia, você vai ser punido do mesmo jeito. Punido por uma multa pesada e punido porque não vai ter o retorno que poderia estar tendo com o pessoal trabalhando nessa direção, na direção correta. E pelo que a gente sabe, vai ter uma fiscalização em cima disso, né? Com certeza, absoluta, absoluta. Inclusive, eu estava vendo agora, recentemente, me parece que teve uma lei do Supremo, eu não sei exatamente, não lembro agora qual foi o ministro, que suspendeu, se eu não me engano, por 30 dias a autuação na questão do psicossocial. O resto não, continua. Na questão, por quê? Porque é uma coisa muito nova, muita gente ainda não está entendendo direito o que é. Mas, assim, veio para ficar, gente. Veio para ficar. Vou falar uma coisa. A hora que a maioria das pessoas, os funcionários, começarem a entender o que é, eles vão começar a exigir. E quando eles começarem a exigir e te cobrar, se você não estiver preparado, pode ter certeza que vai ser punição na certa. Porque aí você não vai ter mais tempo para dizer para o fiscal, mas eu vou fazer. Não, você já devia ter feito. Aliás, quem não fez ainda, já está atrasado. É uma coisa que não é difícil, não é demorado, não é complexo, não é caro, mas tem que ser feito com carinho e com um olhar específico para a tua unidade. Ok. Casarete, como a liderança influencia nessa saúde mental da equipe? Já que você trabalha tanto, que eu sei que trabalha muito essa formação de equipe. Bom, é assim. Eu acabei de falar agora há pouco, tem gente que tem cargo na hierarquia, mas não tem o perfil da liderança. É o chefão, né? Eu mando, você obedece, está tudo certo. Esse tem o dever legal de cumprir, porque é obrigação. Agora, quando a gente fala de liderança, que não necessariamente tem que ter um cargo na hierarquia, não é obrigatório, mas seria ideal que a pessoa que tem um cargo na hierarquia, além da competência técnica, tenha o perfil da liderança. Então, se tiver o perfil da liderança, que já tem todo esse olhar, já tem toda essa coisa voltada para a humanização do relacionamento, da convivência, então vai fazer toda a diferença. Eu digo assim, liderança e NR1 andam muito juntas. A NR1 é uma ferramenta que veio para dar um apoio para o perfil da liderança. Veio para dar uma base. Então, muitas vezes, o líder dentro de uma instituição, uma escola, uma empresa, que não tem muita cultura da liderança, então o líder fica meio que debatendo, argumentando, tentando convencer a empresa para criar essa cultura. Agora vem a NR1 e diz para ele assim, olha, a ferramenta que você precisa convencer a alta direção a fazer o que precisa ser feito está aqui. Então, veja, uma boa liderança preparada, treinada, sabendo o que tem que fazer e principalmente o que não pode fazer, porque você comentou agora há pouco, Rê, um chefe, eu distingo assim, chefe é aquele que só tem o cargo, né? E não sabe usar esse cargo no relacionamento com as pessoas.
E líder é aquele que tem um cargo e que não necessariamente tem o cargo, mas quando tem, sabe se relacionar. Sim. Então, veja, se você tem um time que entendeu a proposta e faz a coisa funcionar da forma correta e garante o funcionamento correto, maravilhoso, perfeito. Porque você sabe quem são os principais que trazem consequências negativas para a empresa? São os gestores. São as pessoas Depende da gestão que você faz. Exato. São as pessoas que ocupam cargo e não têm o perfil para estar nesse cargo. Não tem o perfil de liderança, não tem o perfil de comando, não tem o perfil de relacionamento humano. Então, essas pessoas são tem até uma máxima no mercado, né? A gente contrata pela competência técnica e dispensa pela falta de comportamento adequado. Ok. A pessoa sabe fazer, mas não sabe se comportar. A grande incidência, a enorme incidência de insatisfação, inclusive tem pesquisas nessa direção, das pessoas, as pessoas, né, com a chefia que elas têm. Tem muita gente que pede demissão da empresa por conta do chefe que tem. Na qualidade de consultor, me permita só essa passagem que é importante. Na qualidade de consultor, muitas vezes eu chego numa escola, numa empresa, aí você chega lá e fala assim, poxa, mas em determinado departamento a rotatividade é alta. Aí você fala, mas por que é tão alta a rotatividade de funcionário? Por que entra e sai? Por que entra e sai? E o chefe é sempre o mesmo. Aí você para dar uma investigada. Alguma coisa está esquisita. Em um ano, entram 3, 4 pessoas e sai 3, 4 pessoas. E o chefe fica? Então, no mínimo, mas na pior das hipóteses, o chefe não está sendo competente nem para recrutar adequadamente a pessoa. Porque se ele recruta alguém que não fica, recrutamento errado. Se ele recruta certo, a pessoa chega e não fica, o ambiente não é agradável. Sim. Eu vejo muita gente reclamando dos jovens. Ah, o jovem não quer nada, o jovem não se compromete. Não é isso. O jovem tem outro valor diferente do nosso, Rê. Sim. Se entrar e não tiver legal para ele, ele vai embora mesmo. Não é que nem a gente. Você conseguiu um emprego, opa, vou ficar 30 anos nessa empresa, vou me aposentar aqui. Não é mais assim. O jovem não tem esse perfil. E ele está errado? Não. Não está. Se a gente não atualizar, a gente vai dizer, não, ele está errado, porque na minha época não era assim. Sim, na tua época não é, mas no dia de hoje é. Sabe por quê? Porque se ele for trabalhar com você e não estiver legal, ele diz, tchau. Abre a porta no dia seguinte, tem outro lugar legal para ele trabalhar. Sim. E tem muitas entidades, muitas escolas, muitas empresas que as pessoas fazem fila para querer trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque lá o ambiente é bacana. É verdade. Sim. É verdade. Não é? Casarete, como que a gente... Você disse lá na frente, né, sobre a parte de rentabilidade, né? Então, como que você vê isso, essa parte da rentabilidade NR1, que pode ser até interessante para a própria escola, né? Ó, eu vou pegar alguns exemplos bem simples. Pega a pessoa da limpeza. Ela está insatisfeita com a escola. Ela vai usar o material de limpeza da forma correta? Claro que não. Tá nem aí. Se tiver que desperdiçar, ela desperdiça. Se tiver que gastar, ela gasta. Ela não está preocupada com isso. É um exemplo. Pequeno? É. Então, pega lá aquele produtinho de limpeza que ela usa o ano inteiro, faz a continha e vê quanto dá isso no ano. Aí você pega um professor em sala de aula. Ele não está satisfeito com alguma coisa. Aí ele não tem aquela motivação, ele não tem aquela dedicação, ele não tem aquela atenção, ele não tem aquele carinho. Eu não estou falando carinho como ficar abraçando, não. É o carinho com a profissão. É o carinho com o aluno. Sim, sim, sim. Então, vai somando em todas essas áreas, a pessoa que atende o telefone, a pessoa que atende o pai, a pessoa que prepara a metodologia de aula, a pessoa que faz o trabalho da secretaria, vai somando tudo isso, o que gera de retrabalho. Fez, não fez bem feito, tem que fazer de novo. Fez, não fez no prazo certo, por alguma coisa trouxe consequência, complicou, impactou negativamente para alguém. Fez, entregou mal feito, alguém vai ter que refazer ou retrabalhar, ou a comunicação fica... Então, você vai somando tudo isso, vai minando, vai dizer assim, mas eu tenho lucro no final do ano. Sim, você tem lucro de 10. Mas se nada disso estivesse acontecendo, você poderia ter um lucro de 12, de 13, de 15.
O investimento no ser humano só traz benefício. Porque a pessoa vai acordar de manhã e vem trabalhar feliz. A pessoa vai ter prazer de fazer. E aí, de novo, eu começo a criar um ambiente onde ele é favorável a uma rematrícula. Tá. Quem gosta de ficar, não quer sair. Sim. Agora, pensa assim, Rê, eu sei que você tem filhas, né? Uhum. Quando você tira, imagino eu que não tem mais essa preocupação, como eu também não tenho mais. Mas a gente, quando quer colocar um filho na escola, a gente não sai andando na rua, olha uma escola, entra, vai ser aqui, né? A gente não escolhe escola, como a gente também não escolhe dentista assim. Estou andando, acho e entro. Tem sempre uma indicação. Então, se quem está satisfeito, vai indicar. Quem tem filho em idade escolar, sempre tem convivência com outras famílias que têm filho em idade escolar. É aí que você começa a fazer suas consultas, suas pesquisas. Você começa a ouvir só coisa boa. Escola tal é legal, escola tal tem isso, escola tal tem aquilo, escola tal. Aonde você vai? Na escola tal. Claro. Então, não deveria precisar de NR1 para isso. Mas já que tem isso, obrigado, vou fazer isso funcionar da melhor maneira Da melhor possível. maneira possível. A gente fala muito sobre a gestão, sobre a equipe, né? Mas o colaborador também possui uma grande responsabilidade nisso, né? Com certeza. Assim, a grande responsabilidade do colaborador é garantir que fique bom para ele mesmo. Sim. Então, se ele tem consciência que ele pode e deve exigir que isso funcione, porque agora é lei, é direito dele, se isso funcionar, quem vai ser o maior beneficiado? É ele. Então, Okay. É por isso que assim, como é que funciona mais ou menos esse processo? Então, vamos começar um trabalho com NR1? Vamos diagnosticar a situação. Quem é a escola, quais são os riscos, o que tem, bacana, legal. Entendi. Vamos fazer um programa para gerenciar esse risco? Vamos. O que a gente vai fazer para mitigar, para acabar, para eliminar, para conviver de maneira segura com esse risco? Ok. Então, tá certo. Agora, como é que a gente vai implantar isso? Trazendo uma consciência, né? Orientando, muitas vezes uma pequena palestra já é suficiente, orientando todos o que é, como funciona, o papel de cada um e os benefícios que todos vão ter. Pronto, está todo mundo ciente, todo mundo abraçando a causa. E vamos em frente. Agora, a parte bacana de tudo isso é que quando todos entendem, todos contribuem. Eu não posso entrar num projeto assim, que isso é muito comum, né, nas organizações de um modo em geral. Eu vou fazer porque a direção quer. Eu vou fazer porque a escola vai ganhar dinheiro. Eu vou fazer porque é obrigação da escola. Eu vou fazer porque é bom para mim. Para mim. É isso que eles têm que entender. Então, perfeito. Todos ganham. No final, todos ganham. A verdade todos ganham. Todos. Então, isso que você acabou de falar, hoje agora, né, essa live, nós fizemos uma pílula do que você vai fazer no curso, né? Que você vai ter um curso sobre a NR1, sobre esse assunto no dia 28/7, não é isso, Casarete? Então, perfeito. Então eu gostaria. Hoje foi um bate-papo, uma conversa sempre muito bom falar com você, né, Casarete? Sempre é muito bom. E sempre é 100% verdadeira também. Obrigada. Então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, vai ficar gravada essa live, né? E a gente sabe disso que muitos não conseguem entrar neste horário, por isso que a gente coloca no nosso YouTube do CIESP, para que mais pessoas possam escutá-lo, né? Então, hoje foi uma pílula sobre a NR1, tá certo? Mas no dia 28, quem quiser, nós teremos um curso com você, né, Casarete? Aqui no CIESP, se inscrevam para saber um pouquinho mais e como fazer, né? Como a gente pode elaborar essa NR1 que seja da melhor forma possível para todos, não é isso? A gente vai ter um pouquinho mais de tempo para detalhar um pouquinho mais o que a gente conversou aqui. Perfeito. Mas o que você tem que levar hoje para casa? Compra essa ideia, compra com boa vontade, porque assim, se você for fazer só por fazer, porque é obrigação,
você vai gastar mais dinheiro e não vai ter o resultado. Se você quiser, porque você entendeu a proposta, aposto, eu garanto, eu assino embaixo, você vai gastar menos dinheiro e vai ter um retorno muito maior. Então, não é difícil, mas exige um pouquinho de atenção e cuidado, principalmente nesse começo. Fazendo um link sobre isso, que é o que você comentou, no seu outro curso sobre que você vai fazer aqui com a gente, que é rematrícula, né? Uhum. Você vai trazer também essa parte que seria muito interessante, né? Sem dúvida, tudo anda muito junto, né? É isso aí. Tudo anda muito junto, não tem jeito. Então, se você tirar a questão da NR1, obrigação, mas ficar com o resultado dela, tudo isso favorece um ambiente para rematrícula. E se eu vou rematricular meu filho, eu vou indicar para algum colega, algum amigo, matricular os filhos dele. Se eu não estou contente, óbvio que eu não vou indicar. Então, não adianta gastar rios de dinheiro para falar, a escola existe. Aí a pessoa chega na escola, por alguma razão, não se sente à vontade, não é legal e não fica. O ambiente não saudável, né? É isso aí, né? Tá bom, então, Casarete. Olha, muito obrigada, né? Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã, né? Eu acho que foi bastante esclarecedor até, né? Na verdade, não foi nem pílula, você já veio com um curso praticamente aí, né? Só que tem muita coisa para se falar, né? Casarete, muito obrigada. Obrigada pela presença também das pessoas que estiveram aqui conosco essa manhã, né? E eu espero vocês, então, no curso do Casarete, no dia 28/7. É à noite, né? É à noite? 28 Que horas que é? Das 9h30 às 11h30. Ah, tá. Nós pusemos de manhã. Eu foquei muito, viu, Casarete, aqui dentro do departamento, essa parte, departamento pessoal, secretaria, aquelas coisas. Por isso que vai ser de manhã. Estamos em férias ainda, né? As escolas, né? Não a secretaria, mas os professores. Então, nós vamos vir no período da manhã. Muito obrigada, tá bom? Imagina. Como é um prazer, eu agradeço. Gratidão. E deixo aqui o convite para a live do dia 21/7, sobre matrículas. É isso aí, também vai ser de manhã. Estaremos aqui todos presentes. Das 10 às 11, dia 21/7. Muito obrigada, Casarete. E fora isso, gente, olha, eu estou à disposição de vocês, WhatsApp, telefone, e-mail, do jeito que vocês quiserem, para a gente bater um papo, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado aí no curto espaço de tempo que a gente teve. Pode passar seus contatos para as pessoas, se você quiser, fique à vontade. Luiz Henrique Casarete. No YouTube aparece, no Google aparece tudo, aparece site, WhatsApp, aí é fácil de achar, LinkedIn, tá tudo lá. Tá muito obrigada, viu? Beijo para você e para todos que estão aqui, Rê. Obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos a sua gentil, né? Tá aqui sempre com a gente, nunca fala não, né? Sempre. Obrigada, Casarete. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Beijo.